E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia e/ou boa tarde e/ou boa noite. Como a gente é uma rádio web, Carol Strussmann. Como é que se fala direito o teu nome? É Strussmann. Strussmann, estou falando certo? Na verdade, a gente simplificou, né? Porque na Alemanha tinha umas letras diferentes, tinha umas tremas, mas... Tu nasceu em Porto Alegre ou em Santa Cruz do Sul? Em Porto Alegre. Em Porto Apesar Alegre. da carinha, nasci em Porto Alegre. Não, a gente costuma se divertir abrindo toda a programação aqui da Rádio EO, a primeira rádio web do Brasil, dessa forma, porque é uma coisa razoável, mais ou menos não, é óbvia. Tratando-se de uma rádio web, a gente está 24 horas no ar, no planeta todo. A nossa programação tem aqui, normalmente, gente nos assistindo nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, a gente tem várias pessoas que nos acompanham, em Singapura. Ai, que legal. Isso é super legal, Tá. Na verdade, essa nossa reunião, hoje não é exatamente um programa de agro ou negócios, é um preview do que vai ser o nosso programa. Sabatina? É uma sabatina, porque eu já te falei pelo telefone, né, quando eu te chamei para vir aqui hoje, né? A diretoria recebeu e entrevistou mais ou menos umas 18 pessoas, tá? E a diretoria gostou mais de ti. Olha só, muito obrigada, diretoria. Não, tu já foi até testada com os 2 programas de bike que tu fez, né? Tu fizeste um ontem, né? Um ontem e outro semana passada. E outro semana passada. E os programas foram bons. A tua voz é clara, para falar no rádio tem que falar de forma clara. As pessoas têm que compreenderem o que a gente está falando. Né? Tu não pode falar para... Né? Entendeu? É meio difícil, né? Então, tu fala com clareza, sabe te expressar. E, principalmente, o seguinte, até dessas 18 pessoas que foram entrevistadas, a diretoria teve ali nos contatos e pessoas que procuraram a EO, profissionais mais experientes. Mas aqui, pelas características da nossa programação, pela característica do que a gente busca fazer aqui na EO, a gente até não conta tanto, a gente não põe tanto em consideração assim. Empataram 2 candidatos, tá? Uhum. A opção não precisará necessariamente ser pelo quem tem mais experiência. Eu, em nome da diretoria, tenho usado até a seguinte colocação, tá? Se um profissional de nome no mercado, de tempo no mercado, com experiência e qualificação como o Fetter, que trabalha na Atlântida, quisesse trabalhar aqui conosco e dissesse, eu tenho grana, eu quero investir na rádio, a tendência seria que nós disséssemos que não. E não tem nada a ver com a qualificação profissional dele. É porque a gente está tentando construir um veículo de comunicação... Um novo formato sem formato. Com características específicas, assim, ou não específicas. Tá? De pessoas que... Porque a ideia da rádio... Uma rádio web vai se comunicar com nichos. Tá? Nós temos 2 eixos aqui na rádio. Tá? A gente tenta manter a linha feminista, tá? Até dando preferência para que os apresentadores ou as apresentadoras sejam mulheres, e a outra alternativa, o outro eixo é tocar só MPB menos Roberto Carlos. Pois isso aí agora me deixou curiosa. Menos Roberto Carlos, eu te explico. É o seguinte, que o rei deve morrer esse ano, e aí... Que maldade! Aí nós vamos passar 6 meses fazendo especiais para o rei.
Ah, então É, tá bom. então é um truque de marketing. E a rainha, quando morrer, vai ter especial. Não, não tem. É um truque de marketing. É. Então, assim, ó, a gente tem hoje uma programação de... Já vou saber aqui quantos, se eu não conseguir decorar o número. A gente tem uma programação que a gente gosta muito, que está bastante acertadinha, bastante consolidada, tá? De pessoa, com pessoas fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, tá? Que estão fazendo todos eles com o mesmo jeito. São pessoas que nunca tiveram experiência em rádio, tá? E isso, ao invés de não contar ponto, conta ponto, desde que a pessoa tenha capacitação para se expressar, que tenha conteúdo, que tenha algum neurônio funcionando, sabe? E a gente está convencido que a gente tem conseguido trazer para cá pessoas realmente com essa capacitação. Tu estás fazendo o de Bike Pod, tá? Tu fizeste o segundo programa ontem, contando a tua vida envolvida com a bicicleta, tá? Tu foi escolhida para fazer o agro e ou negócios. Nós temos o Brechó Musical, tá? Que é um programa que eu faço com uma cantora, Denise Fontoura. Olha, você rimou, tu faz verso também? Cantora Denise Fontoura. Que a gente faz uma espécie de revival, assim, em cima de MPB, dos anos 60 até os anos 2000. Isso pode incluir a coisa mais variada possível. A gente já fez Elis Regina, já fez uma série de pessoas da MPB, digamos, de raiz, como também a gente já fez Titãs. O último programa que a gente fez aqui na semana passada foi sobre os Mamonas Assassinas. Tá? Então, a gente faz programas específicos sobre o trabalho de determinada ou banda, ou compositor, ou cantor, tá? Contando a vida dele e, claro, ilustrando com as músicas, as principais, né? A gente tem um outro programa que é de marketing ou propaganda, que, na verdade, é quase a origem da rádio, tá? Que, pelo nome, é óbvio, a gente trata de marketing ou propaganda, que são, principalmente, marketing. A propaganda é uma coisa de mais tempo, já existe há mais tempo, mas essa coisa do marketing é coisa de 20, 30 anos aqui no Brasil, né? E é uma coisa muito glamurosa, tal. Há muitas faculdades que tratam desse assunto, e tem tudo a ver com o mundo dos negócios, e eu tive uma atividade de uns 40 anos me envolvendo com publicidade. É alguma experiência, né? E a gente fez um acordo com o Portal Coletiva, que é o portal mais bem acessado da área do business, e a diretora e uma das sócias lá, a Márcia Cristófoli, tá? Faz uma duplinha comigo e a gente faz esse programa. A gente tem um outro programa aqui muito divertido, que é o Dom de Ensinar Música. Eu já escutei, é muito legal. É muito legal, né? Muito legal, dá vontade de entrar na web e participar junto. Que é comandado pelo Pedro Guiço, que é um conhecido, um amigo nosso de muito tempo. Eu fiz vários trabalhos em propaganda com ele. É uma pessoa muito do bem. Aliás, esse é outro ponto que contou a teu respeito. Nosso radar indicou que tu és uma pessoa do bem. Olha só. Sim, eu conheci a rádio através do Pedro. Né? A gente faz um esforço danado. Claro que a gente erra. Tá? Já passaram por aqui 2 ou 3 pessoas que a gente errou. A gente tinha convicção que eram pessoas com o perfil que a gente queria e não eram. Tá? Mas a gente não gosta de gente que vem para cá para conversar outras histórias e não sei o que e tal. Nós estamos aqui para fazer uma emissora, uma rádio web com determinadas características, e a gente quer isso, e a gente quer conteúdo, a gente quer bom humor, a gente quer pluralidade, a gente quer inteligência, e esses os ingredientes. E a gente acha que até no momento agora, nesse estágio atual, a gente está com a coisa bem redondinha. O Dom de Ensinar Música, então, é comandado pelo Pedro Guiço. Nós vamos estrear o teu programa de Bike Pod já estreou, e o Agro e ou Negócios tu vai estrear na sexta que vem,
Hoje a gente está aqui traçando linhas gerais do que vai ser o teu programa, o agro. Que é outro tema que, assim como a bicicleta, eu adoro, desde criança. O agro, é? Aham. Por que essa... Na verdade, acho que desde criança fui levada para a Expo Inter ali, eu acho que é o portal para o mundo do agronegócio, né? Tem de tudo ali, desde o maquinário, que óbvio que uma criança encantava, né? Aquelas super máquinas, eu pensava, onde é que vai passar isso aí? É o tamanho de um trem. Aos bichos, às plantações, à hidroponia. Bah, era programa. Inclusive, meu pai me tirava do colégio, mandava na agenda. Que legal. Eu podia faltar um dia, olha que máximo isso, para ir na Expo Inter. Então, para mim, a Expo Inter é o... Tá no teu sangue. É o must, é o sangue, assim. Eu fiquei em êxtase quando tive que trabalhar na Expo Inter. As pessoas diziam, mas que saco! E eu, nossa, sério, eu vou trabalhar na Expo Inter, que demais. Teve um ano que, inclusive, eu fiquei alojada lá. Olha, que legal. No alojamento dos peões, para poder ficar mais, assim, para poder chegar mais cedo e para poder conversar com mais gente. Por causa do teu sobrenome, eu comecei me divertindo aqui perguntando se nasceu em Porto Alegre ou em Santa Cruz. Eu citei Santa Cruz exatamente porque é uma cidade de referência de colonização alemã, como existem outras, mas Santa Cruz é uma referência bem alemã, né? Bem alemã, tá? Então, tem Oktoberfest. Bem Oktoberfest. Isso é importante, cerveja né? bem alemã. Mas o Rio Grande do Sul, o seu interior, ele é muito fundamentado. Ele é tão fundamentado no agronegócio, historicamente, que as pessoas até cometem um equívoco e esquecem da história da indústria no Rio Grande do Sul. Eu tenho falado aqui no programa que eu faço com a Márcia, do Marketing ou Propaganda, que eu ainda vou fazer alguma coisa, não sei que coisa é ainda, se é escrever um livro, se é fazer um blog, ou se é colocar coisas nas redes sociais a respeito disso, para esclarecer, porque a gente escuta historicamente, tu agora vai te envolver diretamente fazendo o programa de agro ou negócios aqui na EO, tu vai te envolver diretamente ao entrevistar pessoas, tu vai entrevistar gente da Farsul, gente que está envolvida com negócios na Expo Inter, herdeiras. Tem uma coisa curiosa no Rio Grande do Sul, que tem várias moças, tá, que são herdeiras de negócios de porte iniciado por seus pais, que não tiveram filhos homens, tá, e que estão à frente dos negócios. Tá, que vai ser uma coisa que vai juntar... E estão indo bem, né? E estão indo bem. Não, eu já li 2 ou 3 histórias dessas, de moças que assumiram o comando, e tu sabe qual foi o truque delas para dominar o meio ambiente, que é muito machista. Os caras ficam desconfiados, que essa mulher vem me dar ordens aqui, eu sempre trabalhei com o seu Miguel, agora vem a Sônia aqui, não sei o quê. Elas usam muito de tecnologia. Eu tenho citado sempre, eu acho que eu devo ter te falado no outro dia que a gente conversou, das irmãs lá de Dom Pedrito. De Dom Pedrito, Guatambu, tá, que era predominantemente só grãos e pecuária, e elas fizeram um polo turístico, de vinhos, né? Vou tentar falar enoturismo. Enoturismo, isso aí. E elas tiveram resistência. O pai delas não queria de jeito nenhum. Ele teve 5 filhas e nenhum filho, né? Tu vê? E são umas gurias bonitas, elegantes, assim, sabe? Eu já vi fotos delas andando a cavalo e tal. Assim, são umas pessoas... E elas meteram tecnologia para cima dos peões lá e para cima do pai também. Tá? E daí o pai agora está feliz da vida, né? Não, tu sabe, tem uma coisa muito, muito importante, que é o resultado. Elas inverteram completamente o negócio tal como foi fundado pelo pai. Ele era 100%, o resultado era fundamentado na pecuária e na agricultura, né? Elas inverteram. Tá? Hoje, a pecuária e a agricultura respondem por 30% e o enoturismo, porque elas pegaram aquele paralelo que foi... como é o nome daquela empresa americana que veio para o Rio Grande do Sul há uns 20, 30 anos atrás? Hoje é da Miolo, ali em Livramento,
Ai, ai, É ai. uma indústria de vinhos dos Estados Unidos que veio para cá, porque eles descobriram, eles pesquisaram, tem um paralelo X que dá determinada Acidez na uva, propriedade, deve dar um gosto diferente. Como é o nome, meu Deus? Vamos pedir ajuda para o Google. Pede, é uma empresa grande, uma vinícola americana. Eles vieram lá da Califórnia. Tá. Bom, enfim, hoje é da Miolo. A Dom Pedrito é da mesma região e pega o mesmo tipo de solo lá. Foi baseado nisso que elas fizeram um serviço técnico. Não foi assim, ô papai, queremos plantar uvas aqui para fazer vinhos porque nós somos curiosos ou queremos inventar coisas. Não, foi com um fundamento científico que pega o mesmo. Inclusive, tem uma série de regiões, Caçapava do Sul, tal, que pega toda essa mesma coisa. Que estão se desenvolvendo, né? Assim como oliveiras também, né, que alguém, de repente, há 15, 20 anos atrás, descobriu que determinadas regiões do solo gaúcho aqui eram propícias a isso. Hoje estão surgindo, já deve ter assim umas 20 marcas já de azeite de oliva de alta qualidade, que inclusive tem condições para exportação. Mas eu ia dizer isso, que o Rio Grande do Sul, na verdade, o pessoal de fora às vezes liga só a questão do gado, né? Não, é isso que eu estava falando. Muito mais, e ele fica sempre se reinventando, né? Trazendo. Não, eu sempre novas. digo o seguinte, Carol, eu faço uma pergunta me divertindo. Onde é que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? No agro, tá, o histórico do Rio Grande do Sul é sempre de ótimos resultados, exportação e tal. Só o que se critica é que a gente não tem agroindústria aqui para o tal de valor agregado de produzir materiais para o produto final para consumo, então que a gente exporta a matéria-prima. Isso que se fala muito, tá? Embora já tenhamos muitas agroindústrias aqui. Mas a indústria do Rio Grande do Sul, ela é super tradicional também. Embora o nosso assunto seja agronegócio aqui, só para ilustrar, tu quer dizer uma coisa? A maior companhia de aviação aérea do Brasil, da América Latina, e foi uma das maiores do mundo, era daqui, a Varig. Uma judiaria, né? A Varig era daqui. Você foi. Tá? E se tu pegar a lista, tu pega o Vale dos Sinos, tá? Já foi o maior produtor de calçados, um dos maiores do mundo de exportação, de coisa assim, rivalizava, era... Aqui no Rio Grande do Sul se fazia calçados femininos e em Franca, em São Paulo, era o polo do calçado masculino. E mesmo assim, apesar de ter caído muito, a gente sempre teve marcas importantes, a Azaleia, o Strasburger, o Grendene. Mesmo assim, mesmo estabelecendo sede para benefícios fiscais em outros estados, continua sendo aqui. A origem é aqui. A mão de obra qualificada é aqui que se faz. Então, calçados, tu pega, tem. Se tu pegar, eu te citei a Varig, e se tu fizer uma lista, tá? Esse pessoal do agronegócio que está nas oliveiras, eles já estão no agronegócio mesmo, porque eles estão produzindo, eles não estão mandando a matéria-prima. Não, eles estão produzindo o azeite de oliva. Então já tem a indústria, então já tem um agronegócio aí. Né? E se tu fizer um levantamento histórico, tu vai ver que em todos os segmentos o Rio Grande do Sul sempre teve alguma coisa muito boa relacionada com a indústria. A gente diz aqui, cheio de inveja, que Santa Catarina, que não sei o quê, que lá não sei o quê. Tem sabe? as praias, né? A única coisa que a gente leva desvantagem em relação a Santa Catarina são as praias. Mas se tu pegar, por exemplo, a outra referência que eu cito sempre, além do Vale dos Sinos, os calçados e tal, se tu pegar as regiões, principalmente a Serra, que trata que são polos metal mecânico, os móveis ali. Móveis em Bento Gonçalves também tem destaque no Brasil todo como dos maiores parques moveleiros do país de produção, tem feiras, sabe? Ali é fundamental. Ali tem uva também, Flores da Cunha, aquela região toda, mas é móveis em Bento Gonçalves, tá? Tu pega, por exemplo, em Caxias, o exemplo que eu gosto de citar sempre é a Marco Polo, é apenas a maior fabricante de carrocerias do mundo. Eles têm 10
plantas industriais montadoras, não é simplesmente aquela coisa que se chama de rollback, que vem as peças e montam lá, não, que eles fabricam ônibus como fabricam aqui em Caxias. Eles têm fábrica no Egito, nos Estados Unidos, Todo mundo rodando. Eles são a Marco Polo é a terceira empresa do Brasil com maior destaque na linha de exportação em função dessas estruturas que eles têm no exterior. E se tu vai fazer a lista ali em Caxias, não para, né? Ali é fértil a terra, né? A Tramontina também. Não, Tramontina, sabe? Só para citar as pequenininhas. Então, por isso que eu digo, tu vê, se fala sempre muito bem, e assim para o senso comum, do agronegócio, mas a área industrial no Rio Grande do Sul também sempre foi forte, sempre produziu resultados. Então, cadê o dinheiro do Rio Grande do Sul? Onde é que os caras enfiam? Ai, que pergunta indiscreta. Não, onde é que os caras botam o dinheiro do Rio Grande do Sul? Quem bota o dinheiro fora não é quem está no agronegócio, não é quem tem indústria. Só pode ser quem? Ora, quem? Os políticos, né? Pois é, né? Só? Tá. E sempre, eternamente. Olha, tu escuta as mesmas queixas de vários segmentos, como dos professores. Eu escuto, pelo menos, desde 1986, desde o governo do Pedro Simon. Eu também cito, como é sempre, na coisa de estradas, a 118 ali, que passa por Gravataí, que vem de Viamão e vai para lá, ela está sendo inaugurada desde o governo do Pedro Simon. Eu tenho um jornal, uma página de jornal de 2001, que o governo Olívio publicou, dizendo que agora vai, que em X dias estaria terminada a estrada e não sei o quê, ia ser inaugurada e ia ser entregue. Como as obras da Copa, que a gente não sabe de qual Copa era. De qual Copa. Copa. Não estão prontas ainda. Já passou de 2014, que era no Brasil, já passou de 2018. Agora vamos ver se para de 2022 termina, né? De 2001. De 2001 era o do Olívio, depois teve o governo do Rigoto, teve o governo não sei mais quem, o governo não sei mais quem, e nada. E não sai do lugar aquilo lá. Tem umas coisas que... é uma vergonha. De 2001, mas eles começaram a anunciar. A IEDA anunciou que Quem sabe quando fizer a maioridade, ó. A IEDA anunciou... 19, quem sabe com 21 anos. A IEDA anunciou, todos os governos do Pedro Simon para cá anunciaram a entrega, porque o Pedro Simon foi o responsável pelaquela do mar, lá, a Estrada do Mar. Ele estava muito envolvido com... As primeiras vezes que eu passei lá, parecia que estava cruzando as dunas hoje em dia. Ele estava muito envolvido com essa estrutura viária, né, no governo dele, e a 118 foi incluído nisso. E nunca ficou pronto, e não ficou pronto até hoje. Tu quer ver uma coisa? O ano passado, no período de eleições, porque eu moro em Gravataí, eu vejo isso com meus próprios olhos. O ano passado, a obra estava parada até fevereiro, março, coisa desse tipo, tá? De repente, assim, na parte final da campanha para governador... Deu uma sacolejada. Não, deu uma sacolejada. Era máquina por tudo que era lugar, trabalhando e mexendo, e mexendo, e mexendo, e mexendo, e mexendo, que era o Sartori. Eu acho que ele deve ter convocado todas as máquinas disponíveis do governo que fazem estradas do Rio Grande do Sul, para aquele que é existente naquele período, e meteu todas a trabalhar ali, única e exclusivamente com que objetivo? Eleitoreiro. Pois é, acabei de ter uma ideia revolucionária, tinha que mudar o mandato deles para 6 meses. Eles vão sempre fazer coisa para se eleger, e de repente faziam alguma coisa. Não, 6 meses seria legal, porque não daria tempo para eles fazer campanha para a próxima eleição. Não, tem que trabalhar, né? Não, mas o atual governo federal está com 1 ano de governo e só fala na eleição de 2022. Com 1 ano de governo. Eles têm que aprender com o pessoal do agro, né? Porque no agro não tem historinha assim, vamos fazer para eleitor ver, né? É de domingo a domingo, né? Que tem que estar de olho na... E o agro tem peculiaridades assim muito legais, que é uma indústria a céu aberto, né? Na verdade, porque não adianta tu ter uma propriedade que se tu não plantar na ocasião certa, com a semente certa, com o insumo certo, com a máquina certa, que não vai produzir. Tu pode te achar um milionário porque tu tem X propriedade, tá? Mas o resultado daquilo ali
é de meter a mão na terra e fazer aquilo produzir. E aquilo tem períodos e tem datas e tem que respeitar, ainda sujeita essa coisa, como é a céu aberto, As intempéries, né? não tem Vem como uma chuvinha de granizo. não tem como controlar, né? Tu pega um cereal que ele é mais frágil como o trigo, que às vezes já está na fase de maturação, vem isso que tu falaste, vem uma chuva de Gelo. de gelo e destrói todo o trabalho de meses das pessoas. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas assim acham, o consumidor não se dá conta, né? Que horror, subiu. Como é vulnerável a produção. Tu pode estar ali para pegar a melhor colheita da vida, daí dá uma coisa que não tem como controlar, né? A chuva de gelo, e daí perde tudo. E o percentual de importância que tem para os negócios do Estado, né? O que é essa coisa do agronegócio. Por isso até que a gente insistiu, eu estava te falando, nós temos o programa O Mimimi Cultural, Barba, Cabelo e Bigode, de Bike Pod, o Brechó Musical, Hipotenusa Cultural, o Prix de Soissons, é um programa tão interessante, tu foi entrevistada, que é a Maria Augusta. Eu adorei. Esse programa é muito legal. Essa ideia, inclusive, era uma ideia que, quando a Maria Augusta era jovem, tá, que Ela já tinha, ela queria ter uma marca de moda para pessoas de 60 anos, porque há 40 anos era diferente o raciocínio sobre quem tinha 50 ou 60. E agora, com essa ideia, por isso que tu foi selecionada para tocar o agro ou negócios, tá? Pelas características também que a Maria Augusta tem. A Maria Augusta jamais imaginou na vida dela que ela ia fazer um programa de rádio. Tá? Eu e a Natália, nós torramos a paciência dela até ela aceitar. Tá? Porque ela disse, mas eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? E ela faz muitíssimo bem. Mas é uma conversa, né? Isso é uma coisa que eu estava te falando no começo, que tem que permear toda a programação, por isso que a gente acha agora que a gente está com uma galera bem legal, tá? Que é uma conversa, que nem tu está fazendo no Bike Pod, que tu faz lá com a tua amiga lá de Minas. É uma conversa, me perguntaram isso, tal, como é que eu pedalei 10 quilômetros e não sei o que e tal. Por isso que eu uso esse exemplo, que eu não gostaria de ter pessoas como o Fetter, apesar da qualificação profissional dele, porque ele vai vir aqui fazer aquilo que ele sempre já fez, daquele jeito, em veículos que têm aquelas características. E a E.OU não é para ter essas características. Isso aqui é para ser um lugar diferenciado no jeito de tratar as coisas, que a gente quer privilegiar o conteúdo, a coisa inteligente, o bom humor, a leveza, a coisa pluralista. Tem que ter uma rádia, né? É uma rádia. Tem que ser especial. Tem que ser especial. Tá? Tu disseste que sempre teve desde pequena, porque o teu pai te colocou em contato, sempre teve uma queda pelo uma tema. queda, uma atração pelo tema. Aí depois teve o sítio, né? Teve a fase do sítio aí, a partir dos 8 anos, além de seguir a visitação à Expo Inter, todo final de semana ia para fora. Daí eu tive um contato. A tua família tinha um sítio? Não era fazenda, não era, seria uma agricultura familiar para ter que tá super em moda agora, né? que era justamente para ter leite de qualidade, para eu crescer forte. Minha mãe dizia que era muito fraquinha, então eu tinha uma cabrinha e tinha o meu baldinho de 5 litros de leite cabra, que eu adorava de paixão, né? Imagina, puro cálcio. Pai fazia queijo, a gente tinha abelha, tinha a horta, então vinha a alimentação para toda semana que a gente plantava e colhia, sem nada de agrotóxico. Isso era assim, algumas décadas atrás. Que legal. E aí isso acentuou o teu cheiro, a tua ligação, o teu gosto, a tua proximidade com o agro ou negócios. Isso, Isso. E dentro dessa nossa programação, assim, a gente a gente foi escolhendo a dedo, assim, criando algumas coisas, como esse programa da Maria Augusta. A Maria Augusta entrevista pessoas. Uma semana uma pessoa de 30 anos, como foi teu caso, tá? Como é que teu estilo de vida diferenciado que tu tens e como tu pode projetar a tua vida para daqui a 30 anos. E também, anterior à tua entrevista, ela entrevistou uma senhora, uma moça
de 89 anos, Ai, que barato. que Eu está acho fazendo, demais que tá isso. fazendo aula de dança, de piano, de canto, de não sei, uma série de atividades, tá? Que é exatamente para ver hoje uma pessoa de 60, 70 anos, os assuntos inerentes à saúde, a sexo, a netos, a geriatria, ou como é que a família trata essas coisas, né? Ela não precisa ficar mais escondida no armário, né? E esse programa está indo muitíssimo bem. A condução da Maria Augusta está indo também muitíssimo bem, assim, surpreendentemente bem, até talvez até para ela mesma, porque como ela não se achava em condições, não queria fazer porque nunca tinha feito isso, mas é exatamente isso que é a coisa que a gente quer, o tipo, a forma de fazer os programas é como nós estamos falando aqui, entendeu? Além dessa coisa, linha feminista, tocar MPB, tá? Ser uma coisa voltada para nichos, para as minorias, tá? Para coisa cultural, para coisa bem-humorada, do texto inteligente, é isso. A gente quer que essa conversa não seja assim de uma pessoa que tem essa coisa empolada de falar, de comunicar, ou que eu tenho opinião. Não, aqui a gente pode errar, pode falar... Claro, se tu começar a dizer asneira aqui, tu não vai fazer parte do quadro, né? Tanto que eu estou enfatizando a coisa do lado da cabeça, da inteligência, de como Vai conduzir. ser mais descontraído, não? Não. Mais solto, né? Vou te fazer um teste aí, tá? Explica para os ouvintes da EOU, tá? Para quem tu vai tocar o programa Agro e ou Negócios a partir da sexta-feira que vem, tá? Explica essa curiosidade, o que significa no mundo do agronegócio a expressão antes, durante e depois da porteira? Na verdade, assim, o antes seria... Pode olhar na tua colinha. Não, eu já mais ou menos... Olha aí, ó. Já vou... Já que me escolher, já vou me fazer aqui. Não, eu sei de cor, não preciso olhar na cola. O antes seria tudo aquilo que prepara, né? Os insumos, o trator, os adubos. Estou preparando, digamos, o terreno para fazer a produção. A matéria-prima. É o dentro da porteira. As ferramentas, né? Isso seria o antes, né? Tudo aquilo que tu precisa para, digamos assim, começar o negócio. O dentro da porteira vai ser o que tu vai produzir, ou seja, grãos. A produção em si. A produção em si. Ou os bichinhos. É aquilo que tu faz com aquilo que tu trouxe de antes. E o depois da porteira é como tu vai transformar essa produção em produto final, para chegar no consumidor. Que é aquilo que tu estava comentando do azeite de oliva, né? Sim. Então, o pessoal não entrega azeitona, entrega que seria a produção é azeitona, mas ele já entrega como produto final. Que as oliveiras é agora um bom exemplo dessa coisa de começar a mostrar que o Rio Grande do Sul tem indústrias do agronegócio. Talvez não tenha ainda em quantidade suficiente como poderia ter, tá? Já que se exporta a maior parte ainda da matéria-prima. Mas eu acho que, assim como já aconteceu no vinho, tá? O vinho que eu saiba aqui, eu nunca vi, eu não me lembro, quer dizer, eu não sou conhecedor, mas as indústrias, tá, que produzem matéria-prima para o vinho, que é a uva, eles não exportam uva. Toda ela praticamente a produção é utilizada exatamente para produzir vinhos de qualidade, como o Rio Grande do Sul já tem tradição. O Rio Grande do Sul, então, exporta vinho, agroindústria. Tá? Então, essas histórias não são bem contadas aqui, o que eu te falei, assim como do Parque Industrial do Rio Grande do Sul, essa parte do agronegócio. Eu acho que, como ficou durante muito tempo, séculos, tá, essa coisa de só plantar e exportar matéria-prima, como ainda acontece, né? O soja, todo ele praticamente ainda exportado. Sim. A gente já teve, inclusive, indústrias, e eu não sei se atualmente a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, indústrias que produzem o óleo. A gente já teve, eu me lembro foi um dos primeiros óleos de soja, porque no começo... Tinha uma ali em Sapucaia, não tinha? Tinha, não sei se era em Sapucaia. Cheirinho. O óleo de soja Merlin, que era aquela figura do mágico, uma lata vermelha. Eu acho que eles têm aqui ainda... Tem ali perto da depósito. Freeway. Freeway tem um galpão industrial meio abandonado ali. Né? Eu não sei o que aconteceu, se a família desistiu, se passou o negócio adiante, o que aconteceu.
Mas ali já era o soja processado Já aqui era processado. para se transformar em óleo para ir para a mesa do consumidor. E naquela época, inclusive, o óleo de soja ele não era muito bem quisto, assim, né? As pessoas, o gosto, não sei o que para a saúde, botavam restrições no soja. Na verdade, isso vai naquele mudando, período. né? A Vai. banha era vilã, agora está voltando com tudo. Com tudo. É. Que nem tem uma piadinha que tem o ovo dizendo para o glúten: fica tranquilo, vai passar, tu não vai mais ser o vilão, né? Porque tinha uma época que ovo também não podia comer, que ovo, faz mal, muito colesterol. Agora a bola da vez, digamos, é o glúten, né? Não, nada de glúten. Pô, tem gente que tem problemas, mas tem gente que não tem problemas, poderia comer tranquilamente. A gente vê isso que é coisa do ser humano, ou as multinacionais que provocam essas coisas. Quer dizer uma coisa, nessa época da banha, era uma festa, as pessoas, as famílias que moravam assim em cidades mais por exemplo, rurais, tipo Gravataí, como ainda tinha sempre uma criação de 1 ou 2 porquinhos para consumo próprio. E quando alguém matava um porco, era uma festa na família, porque ia uma lata de banha para um, não sei o quê, um pedaço do porco para o outro e tal. Torresminho. O torresminho, mas isso também tem muito a ver com as multinacionais, por isso a importância da agricultura familiar. As multinacionais fazem muito esse papel de predadoras. Por exemplo... a ditadura das... sei lá, tipo, não muito mais do que isso, não vou errar muito, 40, 50 anos, tá? Tu não ouvia falar, tá, em pet, em alimentação para pet como existe hoje. Era sempre a sobra da comida, um pedaço de carne que sobrava da mesa da gente e tal. Aí, de repente, começou a se espalhar uma coisa que não devia se dar comida desse tipo para animais. Isto é um trabalho pura e exclusivamente, mesmo que eu seja da área, de marketing, que as multinacionais, principalmente as americanas, que produzem alimentos para pet, tá, começaram a disseminar não é nem via propaganda, é via trabalhos jornalísticos. Eles contratam espaços nos veículos e começam a espalhar isso, e disseminar. Tu sabe que E a história aquela, né, que uma mentira dita 1000 vezes. 1000 vezes que o Joseph Goebbels, né, o ministro do Hitler, dizia. E eles repetem isso até pouco tempo atrás. Não dá comida porque tem muito sal, porque não sei o quê, porque vai fazer mal para o bicho. Os veterinários e veterinárias hoje recomendam... Melhor coisa cozinhar para o seu pet, né? Ou que tu pode fazer assim já, para não ter muita mão de obra, muito custo, faz meio a meio, um pouco de ração e um pouco de comida caseira, a sobra de comida, que era um horror. Eu me lembro que há 2 anos... tipo 2 ou 3 anos, não faz muito mais do que isso, eu fui oferecer propaganda para uma indústria aqui uma distribuidora, eu acho, não sei nem se é indústria ou coisa assim, de produto para pet, industrializados desse padrão, né? E eu recém tinha tido eu tinha feito 2 ou 3 visitas a uma veterinária muito renomada aqui de Porto Alegre, porque a nossa gata de estimação, assim, aos dodóis da casa, estava velhinha, já não estava legal, não sei o quê. E eu ficava um tempo lá dentro da clínica e começava a conversar com essa proprietária, uma veterinária requisitada, famosa. A clínica é assim até hoje. Ela vendeu a clínica, mas a clínica continua lá na Estrada do Forte. E a mulher me disse que era mentira isso. Era mentira, podia dar comida caseira para bicho que não causava nenhum problema, muito pelo contrário. Essas refeições industrializadas é que nem essas coisas industrializadas que nós humanos comemos. É o mesmo problema, tá? É o mesmo problema. E eu lembro que eu fui nessa indústria, nessa distribuidora, e eles faziam produtos eles queriam fazer comunicação para revender os produtos que eram industrializados para essa coisa para pet.
e eu fui entrevistado pelo dono e a dona, tá? E em determinada hora eu peguei e disse isso, sim, mas disse dentro de um papo leve ali, falando e tal. A mulher ficou furiosa comigo. Se tu é publicitário, tu está me oferecendo teu serviço para vender os nossos produtos, tu vem me dizer aqui que pode dar produto. Tu está batendo na porta errada. Foi até grosseira, mal educada. Eu disse, não, essa opinião não é minha. Eu não sou técnico, eu não conheço o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo baseado na informação e citei o nome da veterinária. Eu digo, tu conhece a veterinária tal, da não sei o quê? Conheço sim, pois foi essa moça que disse isso. Tá, eu acho que ela deve ter um pouco de autoridade para dizer isso. Ela disse que era para eu alterar a alimentação da minha gata, tá, e começar a botar um pouco de comida de verdade, de humano, junto com as rações. Tá. Só que no sítio a gente fazia isso. Meu pai, no final de semana, cozinhava para os cachorros a comida para deixar para toda semana. Então, era arroz com cereais, aí pegava as folhas de couve, até os bichos eram natureba, que nem a gente. Botava uma cenoura, miúdos, fazia lá, botava nos potinhos, e todo dia era um pote de comida com um pouquinho de ração, até para facilitar, né? Senão eram 2 cachorros. Não. E os bichos viveram mais de 20 anos. E olha que a vida no campo não é assim, né? Porque é picado por bicho, é mais sujeito, né, à intempérie. E eles viveram muito bem, morreram porque estava na hora, né? Carol Strissman, tu está confiante, segura que com o teu comando nós vamos ter um belo programa de agro e ou negócio aqui na EO. Olha, segura nunca, né? Mas eu vou não, sempre... segura não. A gente nunca pode ficar segura. A gente sempre tem que ter uma... Eu acho que a segurança é ruim, porque daí tu chega e diz, não, eu sei tudo. Deixa comigo. Deixa comigo, vai, isso aí é ruim. Não, tu tem sempre ruim. que deixar um pedacinho... Eu acho que sempre é bom a gente querer mais, assim, estudar mais, procurar mais gente, né, para ajudar para as entrevistas. Eu, sim, segura nunca, né? Mas sempre tentarei fazer o melhor. Nós vamos ter aqui, provavelmente, não com a frequência que a gente gostaria, porque ela é uma profissional muito ocupada, de quando em vez ela vai colaborar conosco, como ela já fez em tentativas anteriores, a gente ter esse tipo de programa aqui com a ajuda da Adriana Thyssen. Era uma pessoa muito envolvida com agricultura familiar, com Sebrae, Senai, essas coisas assim, Farsul. Ela é desse meio aí. Ela até viria hoje aqui para conversar junto contigo, que a gente falou para ela que a gente tinha escolhido uma pessoa, né? Mas ela está com problemas de saúde do pai dela, que ela está cuidando. Tá? Então, ela me respondeu dizendo que pode contar com ela assim que ela se liberar desse problema. Talvez até ela possa ser uma das pessoas que a gente venha colocar na nossa lista de entrevistas, porque seguramente ela vai ter muita informação para nos ajudar a tornar o programa mais legal, com mais conteúdo, porque ela conhece muita gente, conhece muitos profissionais, conhece as entidades, como é que tu faz a agricultura familiar, onde é que tu tem que ir, como é que começa, como é que termina, como é que tu obtém resultados. Ela é muito, muito legal. Ela já colaborou conosco umas 2 ou 3 vezes aqui, em períodos anteriores, mas aí, como a gente não conseguiu achar uma pessoa para tocar o programa, a gente deu um tempo, resolveu dar um tempo até encontrar alguém, que agora a gente fez a nova seleção, e tu é a pessoa que vai fazer isso, né? Vai ficar à frente do programa. Aí eu imediatamente liguei para ela e digo, amada Adriana, nós vamos te requisitar de novo. Ela disse, não, estou à disposição de vocês, não sei o que, a hora que tu quiser me liga. E aí, quando eu liguei... Ela estava com problema. Ela está com esse problema, ela está desde o começo da semana, desde o final da semana passada. Tem uma piadinha que diz que o importante não é saber tudo, é ter o telefone de quem sabe, né? Então, a gente tem o telefone da Adriana e a gente vai usá-la sempre. Essa é né? fundamental, é saber a fonte de onde tu vai pegar a informação para te ajudar, né? Eu, inclusive, apesar... num outro formato, de vez em quando me divirto, né? Porque eu sou assim, o tipo da pessoa inútil para qualquer coisa. Eu sou o marido inútil, não sei trocar nem lâmpada. Mas também não quero aprender e nunca me dediquei a fazer essas coisas. Eu até, às vezes, tenho inveja assim, de ver um homem que cozinha bem, faz umas comidas legais, ou um cara que vive sozinho. Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele é separado, os filhos estão adultos, tal,
ele mora sozinho, ele chama de 15 em 15 dias lá uma pessoa para fazer a parte da limpeza, mas ele cuida praticamente de tudo dele, da roupa, da casa, do carro, do não sei o quê, sabe, da alimentação, cozinha tri bem, conhece comida, ele é engenheiro agrônomo. Tá? Ai, ó, quem sabe é mais um aí que nós vamos ter que trazer para o programa. É mais um que nós vamos trazer. Conhece a alimentação, ele sabe o dia que o supermercado de preferência dele tem a melhor fruta, tudo assim. E eu fico morrendo de inveja, mas eu não sou capaz dessas coisas. Eu não sou capaz porque eu não tenho vontade de me dedicar. E aí eu brinco com essa coisa. Agora tu falou uma coisa importante, né? Não é que tu não seja capaz, tu não tem vontade não de tenho. ser. Aí eu sempre me divirto dizendo que eu só entendo profundamente 3 coisas. Ai, tá? meu Deus. Que eu entendo de mulher, de futebol e de propaganda. E essas 3 me são suficientes e eu quero fazer o seguinte, eu quero saber fazê-las, eu conhecer cada vez mais, para cada vez mais fazer melhor alguma coisa que tenha a ver com isso. Por exemplo, na parte de propaganda, tá? Eu tenho uma série de... Isso é muito recorrente na propaganda, as agências querendo vender o seu produto, seu serviço, inventarem lá e dizer assim, somos especialistas em moda, somos especialistas em construção civil, somos especialistas em educação. Não é especialista coisíssima nenhuma. Isso não é verdade. Tá? Sempre quando um cliente, eu inclusive, às vezes, até perdi trabalhos por causa desse tipo de coisa, talvez tenha colocado de uma forma equivocada, tá? Eu sempre quis dizer o seguinte, eu vou lá falar com um sujeito que vende sapatos, uma indústria de sapatos. Aí, o que tu entende de sapatos? Eu digo, nada. Aí eu pego e devolvo a pergunta para ele. E tu entende o que de propaganda? Ah, pois é, não, por isso que eu estou te contratando. É a mesma coisa. Tu está me contratando porque eu entendo de propaganda. E quem tem que entender do teu produto é tu. É claro que eu, para falar bem do teu produto, eu vou ter que entrar de cabeça dentro da tua indústria, eu vou ter que saber os pontos de venda, a distribuição, a fabricação, os modelos, a concorrência. Mas isso é o beabá de qualquer coisa de propaganda. Se tu vai te dedicar a fazer propaganda de sapatos, tu vai ter que conhecer aquele mercado. Tá? Mas tu não precisa conhecer profundamente no sentido de conhecer a ponto de dizer assim, sou um especialista em moda. Tá? Eu por exemplo, eu sempre me usei como exemplo não positivo, porque eu não sou uma pessoa muito apurada com a coisa de se vestir. E durante os melhores momentos que eu tive agência de propaganda, eu tive várias, eu cheguei a ter momentos assim de ter 10 clientes de moda, masculina, infantil, feminina e tal. Uma vez eu me dei, ainda é mais ou menos isso, ali no Shopping Iguatemi, deve ter ainda umas 6 marcas que estão bem vivas, tá? Que foram trabalhos que eu fiz, todos de moda. Tá? Mas nem por isso eu me arrogava o direito de dizer eu entendo de moda. Não, eu tenho que saber, o cara tem uma coleção, o corte tal, a tendência, o tecido tal, para que serve, é melhor por isso, é melhor por aquilo, comparar com a concorrência, isso é óbvio. Tu tem que te especializar e tu tem que saber te tratar daquele assunto. Por isso que essa coisa que tu dissesse é bem a tradução. Às vezes o mais importante do que saber é ter o telefone de quem sabe. Sim, eu acho fundamental, né? Pedir ajuda. E é legal porque daí tu tem diferentes olhares, né? Senão fica naquela coisa bem, que nem tu falou, engessada, assim. Se eu for tentar aprender tudo, eu vou aprender com a minha bagagem, com as coisas que me interessam na vida, eu vou fazer um recortezinho. E se eu chamo outras pessoas, elas vão trazer muito mais, acho que muito mais riqueza de informação, né? Muito mais diversidade, pluralidade. Isso que aqui na rádio se quer, né? Isso. Legal. O seu Júlio, como é que a gente está de tempo? Ainda temos 10 minutos. Tá. Bom, os enunciados principais da rádio tu já tem, né? Que a gente chama... Aqui a gente explica por que é uma rádio. Sabe por que é uma rádio? Além de ser a coisa feminista, é coisa de publicitário. Quando eu e a Natália estávamos discutindo isso... Tá, a diretoria? A diretoria, e a gente chegou à conclusão de rádio, eu peguei para... Rádio, assim, não tem tanta sonoridade no primeiro momento, rádio, fica meio estranho. Tu sabe que eu liguei para 2 ou 3 conhecidos que trabalham em rádio,
desde as antigas, nas grandes, assim, ou no interior, tipo Rádio Guaíba das antigas, a Rádio Gaúcha, ou as rádios do interior. E eu falei com uma das pessoas, eu digo, cara, eu estou pensando em fazer isso, vou fazer uma web e tal, vou fazer parte da gestão. E eu estava pensando em tratar dessa forma, assim, o que tu acha? Ele disse, fantástico. Eu digo, por quê? Sabe que eu acertei meio que no escuro. Pessoas que trabalhavam assim há 30, 40 anos na Rádio Guaíba ou nas rádios do interior ainda se usa muito isso. O sujeito é operador de áudio lá, tá? É casado. Aí ele sai de manhã, o turno dele é das 5 da manhã até as 10 da manhã. Aí ele se despede da mulher dele lá e diz, ô, Marília, estou indo para a rádio trabalhar. Eles chamam de rádia, porque isso é uma firma, é uma empresa, e rádia é a emissora. É que a gente acabou confundindo o aparelho rádio, que é um aparelho de rádio, no qual tu ouvia convencional. Rádio. Eu vou para a rádio. Ele disse, não, dá certo. Olha só, eu não sabia. Eu também fiquei triste, surpreso. Eu digo, olha, acertei no escuro essa. Eu queria uma maneira diferenciada, tá? Porque o mercado de web é um mercado recente, né? Então, eu vou usar os meus truques, o que eu sei, o meu conhecimento publicitário para trabalhar a marca, né? E eu digo, bom, se eu tivesse uma outra forma de chamar que não fosse rádio, tá? Porque eu vou ter que dizer rádio web ou rádia. E como a gente já tinha pré-estabelecido que nós queríamos uma coisa que tivesse esse viés feminista e música popular brasileira, eu digo, olha, combinou uma coisa com a outra. É uma rádia porque é feminista. Não necessariamente precisa contar essa história que eu estou contando aqui para ti, porque tu está começando o trabalho, né? Eu digo... tu já tem todas as informações, os cacuetes, né? Como é que é a vinheta? O quê? Nós temos... Não, nós estávamos brincando aí de... tu tem que apresentar para tua futura audiência aí, a vinheta rural. Não, eu e a Natália Miller, onde a gente estava brincando, tá? Que a gente tinha inventado uma outra vinheta, além da que a gente já usa aí na rádio, que era assim, ó, como é que era? Primeiro tem uma parte mais escandalosa. O ou sai mais murcho assim. E aí nós estávamos brincando, tipo, já falamos isso, tu dissesse que ia inventar uma vinheta... Uma vinheta rural. Então, mostra aí para a tua futura audiência aí como é que é a vinheta rural do programa Agro e ou Negócios, que começa a ser conduzido por Carol Stilsman a partir de sexta-feira que vem, entre 11 e meio-dia. Vamos lá. Porque essa é uma rádio diferente, né? É uma rádio que tu ouve e vê. Ou barra vê. Né? Estão te vendo, estão te vendo, estão te olhando. Tu pode, inclusive, fazer várias versões. Podia né? ter para outros, assim, para os ovinos. Né? Daí a gente vai indo, né? Vai aperfeiçoando. Nós tínhamos que convidar o Pedro. O Pedro ia fazer uma para as aves, para todos. Ele não só ia fazer para todos, ia fazer bem feitinho, ia fazer música com sonoridade musical e ia nos divertir pra caramba, né? Nós vamos convidar o Pedro para fazer a vinheta rural para o teu programa aqui Vai ter que contemplar toda a diversidade aí do agronegócio. Vamos botar o desafio para ele. Então, querida audiência da tem um outro dado também que a gente sempre quer salientar aqui, tem a ver com o meu passado como publicitário. Tá? Sempre que possível a gente chama aqui, Carol, possíveis interessados em anunciar na rádio EO, tá? A gente chama esses possíveis interessados para botar foco nas agências de propaganda, porque uma agência de propaganda é uma instituição mais estruturada, mais organizada, tá? Para ajudar um anunciante a tirar melhor proveito da sua verba publicitária. Eu sempre digo assim, ó, tem uma coisa que ciclicamente vira e mexe, aparece de novo no mercado, que se chama de house agency,
que é quando o anunciante cria uma agência de dentro de casa, né? Por isso o nome House Agency. E eu sempre, para combater isso, combato de todas as formas possíveis, mas eu sempre resumi no seguinte: se House Agency fosse um bom negócio, tá? A Coca-Cola teria a maior e melhor do mundo, porque verba e dinheiro e acreditar em propaganda, não existe ninguém mais credenciado do que a Coca-Cola. É que é o seguinte, os empresários, eles não se dão conta que quando tu está comprando, claro que tu tem que comprar do profissional da instituição, do teu fornecedor adequado, e se não tem um adequado, é que nem comprar um serviço de contador, tá? Se aquele contador não funciona, é complicado trocar, mas tu troca. É que quando tu está comprando serviços de marketing ou propaganda de terceiros, na verdade está comprando inteligência. Porque uma pessoa ficar pensando, criando propaganda sobre a tutela do patrão, nunca funcionou em lugar nenhum do mundo desde que inventaram as agências de propaganda. Às vezes tem uma certa... Assim, que contestar, né, algumas coisas. Mas começa a entrar ali no mercado, tu diz assim, mas isso aqui... Tu tem que questionar sempre. E tu trabalhando sob as ordens do teu patrão, primeiro, tu fica naturalmente inseguro, porque aquele é teu emprego. Tá. Sim, não, peraí, numa agência de propaganda, tu discute com o diretor de criação, tu discute com as pessoas, porque tu tem argumentos e essa discussão é exatamente para chegar à melhor solução para aquele cliente, para o cliente aquele da agência. Dentro de uma empresa, o cara pega e diz assim, olha, eu já vi muitíssimos exemplos, muitíssimos. Tá? Eu, inclusive, até ajudei, eu tive pequenas empresas que disseram, não, mas quem sabe a gente bota um cara aqui dentro também e tal. Eu digo, isso não funciona, cara. Isso vai funcionar, tu quer, eu te ajudo. Eu não posso dizer que não, né? Tu quer, eu te ajudo, eu te indico alguém. Agora, o que vai acontecer? Tá? Porque a propaganda ela é uma coisa muito curiosa, muito lúdica. Tá? Essa coisa de criar alguma coisa, de inventar uma palavra, de inventar uma frase, de ter uma ideia é uma coisa muito sedutora para o ser humano. Então, o que é o hábito do empresário que inventa de fazer isso dentro de casa? Ele tem o sujeito ali para criar para ele e tal, e ele vai para trás do cara e diz assim, muda essa cor do azul para amarelo, abate ali. Eles simplificam o trabalho como se fosse simplesmente tu apertar num botão e trocar a cor. Aquilo tem um monte de referência, tem um monte de estudo em cima daquilo, tem concorrência, tem análise, tem coisa técnica. Tem o porquê, né? Tem o porquê. Mas, então, a gente aqui na EO procura, na medida do possível, valorizar as agências de propaganda e a gente sempre anuncia. Sempre diz, se você quiser anunciar, para você anunciar aqui na EO, faça o seguinte, procure uma agência de propaganda. Tem boas agências de propaganda em Porto Alegre. Tá? Que seguramente elas terão melhor condição de lhe orientar a respeito disso, tudo aquilo, sobre uma rádio web, sobre um jornal, sobre uma placa de esquina, sobre marca digital, enfim, sobre o que for. Mas se você é daqueles mais empedernidos e não gosta de ouvir isso, ou acha que a sua verba é muito pequena, que não tem condição de contemplar uma agência de propaganda, faça contato com a nossa... com a nossa rádio, através do 3191 3082. Você fará contato com a nossa mesa de negociações e a gente vai achar uma fórmula aí de fazer alguma coisa com a sua verba, independente do tamanho que for. Então, além daqueles outros enunciados de dizer que aqui a rádio é ou que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós somos lindos durante a programação, também nós vamos ter aqui sempre a ideia de divulgar essa informação publicitária a favor das agências de propaganda. Legal. E o restante, eu acho que já pegou tudo nas vezes que a gente falou aí. Tá? Agora nós só temos que aprumar a nossa lista de convidados. Que, aliás, sexta-feira que vem, nós já temos alguém marcado, né? Já Quem temos. Então, Carol Strussmann, tá? Titular da apresentação de comunicação do programa Agro e ou Negócios, que começa realmente de verdade na sexta-feira que vem, dia... Ai, 7? 7. 7. Não, 7. Segunda-feira é 3. Dia 7. Dia 7. Então, tu anuncia aí que dia começa o programa, o horário, o tempo de duração e o nosso primeiro convidado. Então, vamos convidar todo mundo para o nosso primeiro Agro e ou Negócios, na próxima sexta, dia 7 de fevereiro,
às 11 horas. A gente já tem confirmado a presença do Leonardo Lamacchia, ele que é presidente da FEBRAC, a Federação dos Criadores de Animais de Raça. Então, ele tem, assim, é uma das entidades que faz a minha musa Expo Inter. Ah, que legal. Então, ele tem esse contato com as outras entidades promotoras e vai nos dar um panorama aí do agronegócio. Eu acho que a gente está bem de largada. Depois vão convidados das outras entidades também. A Adriana também disse que vai vir aqui assim que ela se livrar do problema do... Assim que resolveu. Se livrar. Não é se livrar, de resolver o problema de saúde do pai, que ela está cuidando. Tá? Nós temos também na lista que eu falei com ele, o Rodrigo Rizzo, que ele acabou de ser nomeado para um cargo importante aí numa entidade que cuida do leite no Rio Grande do Sul, que ele também ele é da Farsul, ele tem uma informação bastante boa sobre o todo do agronegócio, e ele vai poder falar até especificamente de uma cadeia produtiva que é a do leite, né, que envolve muito a agricultura familiar, os pequenos produtores que entregam para as cooperativas o seu produto e tal. Ele tem muito assunto sobre isso, vai ser bem legal. Então tá, né? Então, sexta-feira que vem, com vocês aqui na EO, Carol Strussmann, comandando a apresentação do Agro EO Negócios. Até sexta que vem. Até. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.